Desde os primórdios da civilização, o ser humano é fascinado por sociedades secretas, grupos ocultos que operam nas sombras, influenciando eventos e mudando os rumos da história. Entre todos esses grupos, nenhum desperta tanto mistério, especulação e medo quanto os Illuminati. Seu nome aparece em livros, filmes, músicas e discursos políticos, quase sempre envolto em simbolismo, poder e manipulação. Para alguns, eles são apenas uma lenda ou uma metáfora de como a elite domina o mundo. Para outros, são reais, e sua atuação é fundamental para entender os caminhos da humanidade rumo a um futuro sombrio. Mas será que os Illuminati realmente existem? E mais do que isso, será que suas ações podem estar diretamente ligadas às profecias bíblicas sobre a volta de Jesus Cristo e o fim dos tempos? Ao longo deste vídeo, vamos mergulhar na história desse enigmático grupo, explorar os sinais modernos de seu possível domínio e conectar tudo isso com o que a palavra de Deus revela sobre os últimos dias. A história oficial dos Illuminati começa em 1776, na Baviera, uma região da atual Alemanha. Nesse ano, um professor de direito chamado Adam Weishaupt fundou a chamada Ordem dos Iluminados. Seu objetivo inicial era promover o racionalismo, o livre pensamento e combater a influência da Igreja Católica e das monarquias sobre a sociedade. À primeira vista, parecia apenas mais um grupo intelectual com ideias revolucionárias para a época. No entanto, com o passar dos anos, essa ordem começou a atrair políticos, acadêmicos e figuras de grande influência. Seus encontros eram secretos, seus rituais envolviam simbolismos ocultos, e seus planos, segundo alguns historiadores, incluíam a transformação radical da sociedade por meio da infiltração em governos e instituições. Oficialmente, a Ordem dos Illuminati foi proibida e dissolvida poucos anos depois, em 1785. Mas aqui começa o mistério. Muitos acreditam que, em vez de desaparecer, os Illuminati apenas mudaram de forma, continuando sua atuação de maneira oculta, infiltrando-se em sociedades secretas como a maçonaria, expandindo sua rede de influência para além da Europa e alcançando o mundo inteiro. E é exatamente a partir desse ponto que nascem as teorias modernas sobre os Illuminati. Segundo os que estudam seus sinais, esse grupo teria continuado a atuar nos bastidores da política, da economia e da cultura, com um único objetivo: implantar uma nova ordem mundial. Essa expressão, nova ordem mundial, aparece com frequência em discursos de líderes mundiais, em cúpulas internacionais e em documentos que falam sobre globalização e cooperação internacional. Mas para os teóricos não se trata apenas de união entre países, e sim de algo muito mais profundo: a criação de um governo global único, com leis universais, uma moeda mundial, um sistema de vigilância total e até uma religião unificada. Esse cenário, que muitos chamam de utopia de paz, soa, para outros, como a construção de uma prisão invisível, onde a liberdade individual desaparece e cada aspecto da vida humana é controlado. E os símbolos que apontam para essa dominação estariam por toda parte. O olho que tudo vê, presente na nota de $1, é um dos mais famosos. Ele remete à ideia de vigilância constante, de um poder superior observando cada pessoa. Outro símbolo recorrente é a pirâmide, que representa a hierarquia social. A grande massa na base e a pequena elite no topo, controlando tudo. No mundo da música, do cinema e da moda, inúmeros artistas utilizam imagens associadas aos Illuminati. Olhos cobertos por uma das mãos, triângulos feitos com os dedos, referências ao ocultismo. Para alguns, é apenas marketing. Para outros, é uma forma de disseminar mensagens subliminares que acostumam a mente das pessoas a aceitar esse domínio oculto como algo natural. Mas por que tudo isso importa? Porque, quando olhamos para a Bíblia, percebemos que esse projeto de dominação mundial não é apenas teoria da conspiração, mas faz parte das profecias sobre os últimos dias. Desde os tempos do profeta Daniel, encontramos descrições de um império global que surgiria no final dos tempos. Daniel viu em visões reinos sucessivos que governariam a terra, até chegar a um último reino, representado por uma mistura de ferro e barro, que seria forte, mas também frágil.
e que se unificaria sob um poder sem precedentes. No Novo Testamento, o livro do Apocalipse detalha esse governo final de forma ainda mais clara. Em Apocalipse 13, lemos sobre uma besta que recebe poder para governar o mundo inteiro, exigindo adoração e impondo uma marca sem a qual ninguém poderá comprar ou vender. Essa descrição sempre foi misteriosa, mas hoje, em plena era digital, muitos associam essa profecia a tecnologias de controle como chips de identificação, moedas digitais centralizadas e sistemas globais de vigilância. O que antes parecia impossível, agora é tecnicamente viável. E é exatamente aqui que os Illuminati entram em cena como peça-chave. Se existe mesmo uma elite trabalhando pela implementação de uma nova ordem mundial, seus esforços estariam preparando o caminho para o surgimento do Anticristo, a figura profetizada pela Bíblia que governará esse sistema global. O Anticristo não virá do nada. Ele precisará de uma estrutura pronta, de uma sociedade já acostumada a abrir mão da liberdade em nome da segurança, de povos dispostos a aceitar um líder mundial que prometa paz e prosperidade. E todos os sinais do mundo moderno parecem apontar para esse cenário. As crises globais desempenham um papel central nesse processo. Guerras, pandemias, colapsos econômicos e mudanças climáticas são constantemente apresentadas como problemas que só podem ser resolvidos com soluções globais. Nenhum país pode enfrentar sozinho esses desafios, dizem os líderes mundiais. E a cada nova crise, a ideia de uma governança global se fortalece. É como se o medo fosse a ferramenta usada para convencer as massas a aceitarem um poder centralizado. A Bíblia também nos alerta sobre falsos profetas e uma religião unificada que surgirá nos últimos dias. Hoje, vemos cada vez mais encontros entre líderes religiosos das mais diferentes crenças, falando sobre união, paz e tolerância. Embora o diálogo entre culturas seja algo positivo, existe também o risco de que essa unidade se transforme em uma imposição, uma religião global que rejeita a exclusividade de Cristo como Senhor e Salvador. Nesse cenário, a fé bíblica seria vista como intolerante e os cristãos seriam perseguidos por manterem sua fidelidade a Jesus. O próprio Jesus, em Mateus 24, alertou seus discípulos sobre os sinais que antecederiam o fim: guerras, rumores de guerras, fome, terremotos, perseguições e o aumento da maldade. Tudo isso, disse ele, seria o princípio das dores. E quando olhamos para o mundo atual, é impossível não perceber como esses sinais estão cada vez mais presentes e intensos. Assim, os Illuminati, a nova ordem mundial e todas as teorias sobre dominação global não podem ser vistos apenas como curiosidades ou entretenimento. Eles se encaixam em um quadro muito maior já revelado nas Escrituras. O inimigo de Deus prepara o cenário para sua última tentativa de enganar e dominar a humanidade. Mas a palavra nos garante que essa história não terminará com a vitória do mal. A Bíblia é clara. No auge da escuridão, quando o anticristo parecer invencível e o mundo estiver mergulhado no engano, os céus se abrirão e Jesus Cristo voltará em poder e grande glória. Ele derrotará o inimigo com o sopro da sua boca, julgará as nações e estabelecerá seu reino eterno, onde não haverá mais dor, injustiça nem manipulação. E todos os que permaneceram fiéis a ele reinarão para sempre ao seu lado. Portanto, a mensagem que fica não é de medo, mas de esperança. Sim, há forças ocultas trabalhando para controlar o mundo. Sim, os sinais do fim estão diante de nossos olhos. Mas a Bíblia não nos chama a viver em pânico, e sim em vigilância. Jesus disse: "Quando virdes todas essas coisas, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima." E a grande pergunta que precisamos fazer é: estamos prontos? Porque mais importante do que descobrir se os Illuminati realmente existem, é saber se a nossa vida está nas mãos de Cristo. No final, não serão os Illuminati que determinarão o destino da humanidade, mas sim o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que venceu a morte e voltará para reinar eternamente.